Jair Bolsonaro tem agora um grande desafio nesta reta final da campanha nesta semana: continuar subindo na preferência do eleitorado. A última pesquisa aponta do Ibope o candidato do PSL com 28% e Haddad com 22%. Com certeza o que todos agora aguardam com expectativa é uma das últimas pesquisas eleitorais do Ibope, Datafolha e outros institutos durante esta semana. Mas ficou muito bem claro que os próprios dirigentes do partido continuam descartando a veracidade das pesquisas que estão sendo divulgadas pela imprensa, em especial Ibope e Datafolha. Eles estão se apoiando em outras pesquisas que consideram mais independentes. Ontem ele falou que não vai aceitar o resultado eleitoral, que não seja uma eventual vitória dele. É essa linha que o PSL vai seguir agora? E o que é que significa na prática? Não, o que ele quis dizer, na verdade, foi o seguinte: o contato com a realidade. Nós questionamos muito os critérios que são adotados pelos institutos de pesquisa. Porque você pode reparar, entre diferentes institutos, os resultados variam muito. Então, e as eleições passadas servem como exemplo para mostrar que entre aquilo que os institutos mostravam e a realidade das urnas, há uma diferença muito grande. Então, o que o Jair disse, na verdade, foi o seguinte: tendo em vista o contato não com as pesquisas, mas com o mundo real, em que milhares e milhares de pessoas, em Juiz de Fora, a última viagem, onde houve o atentado político, o atentado à democracia que foi praticado, ali naquela praça tinham mais de 25 mil pessoas, de acordo com a Polícia Militar de Juiz de Fora. Então esse contato, esse apelo popular, as viagens que nós víamos fazendo ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, em que as pessoas se aproximam e manifestam o seu carinho, um olhar de esperança, essa realidade, esse contato com o mundo real, que é diferente dos outros candidatos que não contam com isso, seria uma surpresa muito grande as urnas apresentarem um resultado diferente disso. Então o que ele disse foi um sentimento pessoal, interno, de que ele não pode entender que essa realidade das ruas não se espelhe nas urnas. Foi isso que ele disse. Mas não vai ser uma contestação jurídica? Isso a gente tem que ver no momento correto, tá certo? O candidato à presidência nas últimas eleições, Aécio Neves, teve a certeza num dado momento que houve uma fraude, o resultado ele foi muito próximo. Ele tinha a convicção na época de que houve uma certa manipulação, ou pelo menos uma forte desconfiança, tanto assim que promoveu uma ação nesse sentido. E depois, como o alinhamento político do PSDB, hoje em dia muito parecido com o do PT é mais bolivariano, mas existe ali um alinhamento à esquerda, que é diferente do nosso, e são dois lados de uma mesma moeda, PSDB e PT. Por conta disso, o Aécio Neves mais recentemente se manifestou que promoveu aquela ação simplesmente para amolar o PT. Da nossa parte, não é isso, nós temos respeito pleno pela democracia, pelas instituições, apesar desse nosso questionamento, porque falta ali o voto impresso para que seja possível a recontagem de votos. Nós vamos tentar acompanhar isso da melhor forma possível, com fiscais, com voluntários, com aplicativos que nós vamos disponibilizar para os eleitores em geral, para tentar monitorar o que acontece nas urnas. A direção do PSL admite que Jair Bolsonaro perdeu o fôlego neste período que ficou internado aqui, saiu da mídia, saiu das ruas e principalmente também as últimas denúncias em relação à ex-esposa dele que o acusou no passado de ter ameaçado de morte e também ter furtado um cofre com joias e dinheiro do Banco do Brasil, na época em que eles estavam se separando. Tudo isso atrapalhou os planos do candidato à presidência da República, em especial também o desgaste sofrido nos últimos dias com as declarações de seu vice na chapa, o general Mourão, que criticou o 13º salário, direitos trabalhistas e também a Constituição familiar, quando afirmou que casa onde não existe um homem é a fábrica de desajustados, ou seja, palavras que acabaram impactando negativamente também na imagem de Jair Bolsonaro e refletiu nas pesquisas de intenção de voto. Esse atentado criminoso, esse atentado político, sem sombra de dúvidas, inibiu e continuará inibindo esse contato direto
que ele tanto gosta com a população. Como segue a campanha agora? Ele não tem condições de ir às ruas, apesar da recuperação espantosa que surpreendeu a todos os médicos. O Dr. Macedo, que é o responsável, o cirurgião responsável pela equipe, disse que atentados como esse, em que a faca entra e o marginal torceu a faca ainda para realmente liquidar com a vida dele, esse tipo de ferimento geralmente leva a vítima à morte. Então foi uma recuperação realmente espantosa. Apesar disso, ainda há uma fragilidade física, um esbarrão, até um abraço mais efusivo de um admirador pode causar um retrocesso nessa recuperação. Então não haverá esse corpo a corpo, campanha de rua, ele está impossibilidade de fazer. Como é que ele viu essas polêmicas envolvendo o vice Mourão e também os processos da última semana? Toda coletividade, né, cada um tem a sua cabeça, cada um tem a sua visão. Em toda a coletividade há esse tipo de pequenos ajustes, né, que são feitos ao longo do tempo. O general Mourão é um homem brilhante, uma referência para todos nós, uma pessoa especialmente experiente e inteligente, mas que talvez ainda não tenha esse traquejo com a imprensa e às vezes ele pode manifestar ali um pensamento pessoal dele que não retrata o plano de governo, nem retrata o que Jair Bolsonaro tem na sua cabeça. As Ontem urnas o Bolsonaro continuam falou... sendo uma preocupação para Bolsonaro, Gustavo? As urnas urnas continuam sendo uma preocupação? O que acontece com as urnas eletrônicas é muito simples. Todo ato público precisa de publicidade, de transparência, e o que nos incomoda muito em relação às urnas eletrônicas é a impossibilidade de aferição, de recontagem dos votos, né? A gente tem basicamente uma contagem secreta de votos que fica na mão de meia dúzia de técnicos. Infelizmente isso contraria os princípios da publicidade, da transparência inerentes à administração pública. Ontem o Bolsonaro falou que não vai. Pelo juiz, essa foi aquela liminar que estava sendo arquitetada? Não, isso foi uma ação isolada, promovida por esse magistrado, que eu sequer conheço. Ele não tem nenhum vínculo com o partido, não tem nenhum vínculo com o candidato. Eu ainda não li os autos do processo, então eu prefiro não me manifestar a respeito.